de todas as responsabilidades do RH, existem histórias, trajetórias, personalidades únicas. E aqui a gente conhece todas elas. E se a gente descobrisse que por trás do RH existe uma pessoa apaixonada por doces, extremamente acessível e humana? E sejam bem-vindos a mais um episódio do Quem é Você no RH? E bora compartilhar mais experiência, mais aprendizado e muitas histórias com a convidada de hoje, que é Gisele Nondilho. Gi, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter aceito o convite. Vou deixar para se apresentar, para o pessoal te conhecer. Claro. Então, meu nome é Gisele, tenho 25 anos de RH em empresas pequenas, grandes, médias, diferentes segmentos, diferentes histórias, particularidades de empresas familiares, não familiares, enfim, tem bastante bate-papo aí pra gente. Gi, me conta como é que tu foi parar no mundo do RH? Muito bem. Então, eu comecei a minha trajetória em RH por causa da minha formação, que é administração com ênfase em RH. Na ocasião, eu estava terminando o curso, estava nas últimas cadeiras, e precisava fazer um estágio obrigatório. Então, eu peguei 5 empresas de dentro que eu achava, naquela ocasião, empresas que fossem me agregar alguma coisa. E, por sorte, né, a primeira ou a segunda empresa estava precisando de uma estagiária para tabulação da pesquisa de clima organizacional. Mas na época não era sistema, era tudo no Excel, né? Então era outras épocas, né? E aí eu comecei nessa empresa, né, com essa função, né, de tabular pesquisa. Depois eu evoluí do estágio curricular para um estágio normal, digamos assim, remunerado, né? Depois veio a efetivação e depois veio o crescimento automaticamente nessa empresa. E eu permaneci lá durante uns 8 anos, mais ou menos, né, da minha carreira, que foi o início de todo o RH, um aprendizado fantástico, né? Então, foi bem bacana. Bem, mas e o que te levou a escolher a faculdade com ênfase em RH? Então, na época, eu fiquei pensando qual curso, fui meio para o direito, fui meio para administração e acabei optando por recursos humanos, né? Eu fiz toda a formação na Unicinos, saía de Bento, ia até Unicinos, porque não existia esse curso aqui na cidade. Então foram anos bastante corridos, né? Porque trabalhar durante o dia e depois ir para a faculdade, mas porque só existia nessa cidade que era São Leopoldo, que era na Unicinos. Que legal ouvir essa parte de ti que eu não sabia. Não conhecia, né? Agora é novo todo isso. Todo mundo está conhecendo. Primeira pergunta. Você já discordou de uma decisão da diretoria, mas precisou defendê-la para os colaboradores? Com certeza. Principalmente dependendo da época e da maturidade que tu teve na carreira, porque às vezes a gente tem uma visão mais micro, né? De determinado assunto, enquanto a direção tem uma visão mais macro, mais sistêmica. Sim, teve várias vezes que discordei, né? Mas o nosso papel quanto RH é fazer a voz da direção ecoar para os funcionários de uma forma positiva, né? De uma forma que a empresa consiga sustentar, né, a cultura, sustentar financeiramente. Então, nem todas as decisões elas são agradáveis, né? E eu acho que o segredo está aí, né? É transformar o que não é agradável
numa questão mais agradável, assim, ou que tenha menos impacto possível negativo, né, na empresa, assim, nos funcionários. Não é uma tarefa fácil? Não é, porque a gente escuta de um lado, a gente escuta do outro, né, nós estamos no meio ali, né, então é difícil, mas é o nosso papel. Temos que entender que esse é o nosso papel quanto RH também. Mostrar uma frente unida em relação à direção, à empresa, né? Porque às vezes também o que eu já percebi é que às vezes naquele momento a tua opinião ou a tua colocação talvez não caiba, né? Mas quem sabe mais pra frente é uma decisão que a diretoria toma para que mais pra frente se consiga fazer aquele avanço ou fazer aquela melhoria, né? E também tem a forma de convencimento, né, sobre aquela tua ideia, né? Porque às vezes a direção toma uma decisão sem muito embasamento, né? O RH, como profissional de RH, tem que dar esse embasamento, tem que colocar os prós, os contras, né? É melhor eu ter um grupo insatisfeito ou é melhor eu cumprir, né, determinada orientação, né? Então a gente tem que mostrar para a direção que tem os dois lados sempre e o que é menos impactante para a empresa, né? Porque a gente sabe que funcionário satisfeito também, né, é menos rotatividade, é menos problema interno, né, mais entregas, mais rendimentos no dia a dia. Então, tentar mostrar, fazer o nosso papel e mostrar o porquê que não é o melhor aquela decisão, mas obviamente, como dono da empresa, né, sempre tem a última palavra. E reduzir o impacto que aquela decisão vai ter para o funcionário. Talvez enxergar com outros olhos. Exatamente, né? Então, por exemplo, eu vou cortar um benefício, né? Existe um funcionário achando que, nossa, vão tirar o benefício, mas existe uma conta, né, às vezes grande, que as empresas têm que priorizar os investimentos, né? Tudo isso tem que mostrar o lado positivo, né, daquela decisão da direção. Mas a gente está falando de seres humanos, né? Então, às vezes, né, as pessoas só vão enxergar um lado da questão, mas às vezes tem que olhar o macro da questão. E tá tudo bem, é isso aí. Tá tudo bem. Vida que segue. Vida que segue. Vamos seguir para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Você contrataria alguém tecnicamente impecável, mas que não combina com a cultura da empresa? Não, né? É aquele velho ditado do RH, né? É melhor tu treinar o técnico, né? E o comportamental sempre é um pouco mais difícil, porque tem questões aí de caráter, tem questões de valores das pessoas, né? O ideal sempre é a junção das duas coisas, né? O comportamental e o técnico. Aí a gente tem uma pessoa praticamente perfeita, que hoje em dia no mercado de trabalho está bem complicado, né? Mas se eu tivesse que escolher o comportamental e o técnico, eu escolho o comportamental. O técnico depois a gente ensina com treinamento, com desenvolvimento, mas o comportamental, ele para mim é fundamental para a contratação e para a permanência do funcionário na empresa. Depois, se a pessoa também não tem o comportamental desenvolvido, ela também não vai desenvolver tecnicamente, ela vai ficar estagnada. Mais difícil, mas pode acontecer de ser um excelente profissional tecnicamente, né? E isso acontece, é muito mais comum do que a gente imagina nas empresas, né? A pessoa me dá um bom resultado, mas a minha equipe não gosta daquele gestor, ou tem muita rotatividade, ou tem, né, muito problema com ele. Então, cedo ou tarde, ele vai ter que ser desligado, né? Porque é muito mais prejudicial à empresa ter essa rotatividade, esse problema de equipe, uma questão comportamental da pessoa,
do que tecnicamente, né, eu tenho que treinar talvez um outro colega para atender aquela função. Então, muito mais o comportamental eu hoje levo em conta. E hoje as coisas que acontecem dentro da empresa se externalizam muito fácil, né? Com rede social, com internet. Então, a imagem que a empresa vai transmitir, às vezes mantendo aquele profissional, isso vai repercutir na comunidade. Vai. Então, a gente sabe que hoje em dia, né, com a NR1, são as avaliações aí psicossociais, a gente tem que ter muito mais cuidado do que se tinha no passado, né? E um gestor e uma empresa omissa aos problemas que acarretam com o funcionário, né? Hoje vão ter uma conta que antigamente não existia, né? Então, a gente tem que ter muito mais preocupação com os aspectos comportamentais do que com os técnicos, não só pela nova legislação, né? Ela sempre deveria ter sido colocada como prioridade, mas, né, a gente vai levando, né? Às vezes a cultura da empresa, às vezes da própria cidade vão fazendo se perpetuar algumas práticas, né? Não tão legais. Então tem que vir uma legislação para fazer cumprir, né, o que é uma coisa básica, né? E eu acho que tem os dois lados, tem o funcionário também que vai se aproveitar, né, dessas brechas que a lei vai deixar. Então eu acho que está tudo muito em estudo, eu acho que temos que ter muita cautela nesse momento, né? Com essa nova legislação, com essas novas práticas, né? Eu acho que tem muita água aí para rolar ainda sobre esse assunto. Bem delicado, né? Bem delicado, bem delicado. Vamos para mais uma pergunta. Vamos. Tadadã. Tadadã. RH, generalista ou especialista? Depende do porte da empresa. Cabe o especialista, cabe o generalista. Eu acho que as duas atividades elas se complementam, né? Já trabalhei em empresas que tinham os dois modelos, né? Eu venho muito mais na minha vida como uma generalista do que uma especialista, né? Eu acho que são complementos, assim, né? Um vai complementar o outro para que o RH faça uma entrega adequada para a empresa. Então, eu diria que as duas formas. E as pessoas também têm que se identificar naquela atividade, né? O generalista tem a tendência de ser vai para lá, vai para cá, contata com um, contata com outro, mais dinâmico, né? O especialista, ele realmente é um especialista, né? Ele fica mais ali, concentrado, né, naquela especialidade. Então, eu acho que os dois perfis, eles se complementam e tem tudo para dar certo. Uhum. Na nossa região é muito mais forte o generalista. Eu, pelo menos, dos que eu conheço e até onde eu fui com networking até agora, foi o generalista. Assim, o especialista cabe mais nas empresas de grande porte, né? Isso. Como a Serra, aqui dentro do Gonçalves, ela não tem empresas tão grandes, né? São mais familiares, né? Isso, são mais familiares, é onde a gente faz de tudo um pouco, né? A gente acaba sendo obrigada a ser generalista, né? Para atender todas as demandas. Mas sim, quando a gente fala de empresas grandes, multinacionais, né? A gente tem esses especialistas que têm muita propriedade naquele assunto e contribuem muito no dia a dia das empresas, né? Então, no RH, os dois formatos, né, são ok, só vai depender do caixa da empresa para ter esse grupo, né? De especialistas e de generalistas, né? Isso aí. E por falar em especialidade, vamos ver como é que tá o teu vestido. Ai, meu Deus.
Teu instinto RH. Gi, eu vou te dar opções e tu vai me responder a primeira que vier na tua cabeça. Perfeito. Tá? Então é papo. Depois a gente conversa mais sobre as tuas escolhas. Tá. Mas primeiro escolha rápida, tá? Bem. Café ou chá? Chá. Presencial ou online? Híbrido. Nem só online e nem só presencial. Acho que o equilíbrio aí. Dá pra ter um equilíbrio, né? Cultura ou processos? Acho que um é consequência do outro, né? Se tu tem bons processos, tu vai mudar a tua cultura. Se tu não tem bons processos definidos, mapeados, a tua cultura vai ficar fragilizada sempre. Um leva ao outro. Um leva ao outro. Bagagem técnica ou comportamento? Eu acho que mais comportamento. Você acabou de falar. Mais comportamento. A técnica é importante, mas o comportamento. O comportamento. Ele dita muita coisa. Faculdade ou cursos livres? Eu sou da época que a formação, faculdade, universidade, ela era bastante importante, tá? E depende da época, da idade da pessoa, dos seus compromissos, tem filho, não tem filho, né? Mas hoje eu valorizo muito os cursos também, tá? Se a gente for puxar, assim, quantas lembranças eu tenho dos conteúdos da faculdade, não vai vir muita coisa, né? O que ditou mesmo foi a experiência e bons cursos. E é que tu conseguiu colocar em prática, exato, né? Porque às vezes tem muita coisa dentro da formação que tu não consegue praticar depois porque não é teu nicho ou não é a tua área de atuação. E às vezes é muito utópico, né? É uma perfeição que as organizações não têm, não vai existir, né? Então, os cursos, até porque os cursos, como são rápidos, eles estão sempre se atualizando, né? A faculdade, às vezes, pela extensão do tempo, às vezes, né, dependendo, enfim, de professores e coisas do tipo, ela acaba se perdendo muito, assim, no meio do caminho, né? Então, acho que os cursos hoje, para mim, é o que ditam mais. Uniforme ou casual? Depende. Se for um atendimento ao público, eu acho que um uniforme mostra uma formalidade, mostra um atendimento diferenciado. Mas fora isso, casual. Por exemplo, eu pego um administrativo. Acho que cada um vende uma roupa que acha melhor dentro de um padrão, então, e evitar transparência, roupa curta, aqueles exageros que a gente sabe que o que é bom senso para mim não é para o outro. Então, cabe uma boa conversa quando algo não está muito alinhado ou não existe um entendimento sobre o que é um padrão, né? Mas eu deixaria somente para quem faz o atendimento. O restante livre. O restante livre. Horário britânico ou flexível? Flexível. Contanto que façam a entrega dentro da carga horária que foi contratado, né? E os acordos, acho que sou flexível nisso. Gestão centralizada ou mais autonomia? Com certeza mais autonomia. Autonomia, as pessoas precisam, né? Algumas pessoas, deixa eu reformular, depende da maturidade, né, das pessoas. Pessoas que têm alta maturidade, elas têm que ter autonomia. Pessoas com baixa maturidade, aí a gente às vezes tem que centralizar mais, ficar mais em cima, checar, né, fazer esse acompanhamento mais de perto, né? Mas a gente quer que siga para autonomia, né? Às vezes
uma maturidade maior quando não tem essa autonomia, entra em conflito, né, com a cultura da empresa. Até com a gestão. E com a gestão também. Salário ou plano de carreira? Eu acho que plano de carreira sempre. O salário é uma consequência. Se tu faz um plano de carreira, tu mostra, né, por que tu tá naquela empresa, que tu veio com o brilho no olho, o salário vai ser uma consequência. Então eu acho que a preocupação tem que ser na carreira mesmo, no teu aprendizado, no que tu entrega, o quanto tu colabora para essa empresa crescer. A empresa crescendo, tu vai crescer automaticamente. E se a empresa não te reconhecer nisso, o mercado está livre, né, para as pessoas acharem, né, a sua outra metade, né, que te possibilite isso. A remuneração por competência, por aquilo que a pessoa ela é, ou por resultados, por metas? Todas as empresas elas vão fazer uma remuneração, elas vão dar uma remuneração pelo resultado que tu vai entregar. Eu posso ser a pessoa mais competente do mundo, né, e não entregar resultado. Claro que a empresa também ela tem que analisar se ela deu todas as ferramentas para essa pessoa dar o seu melhor resultado. Porque às vezes a pessoa é competente, a empresa não dá as ferramentas ou a condição para que ela faça um bom resultado. Então tudo tem que andar meio que junto, assim, né? Uma consequência da outra. E o salário, voltando para a pergunta do salário, se tu tivesse a opção do salário livre ou de um plano de cargos e salários, um plano de carreira com um plano de cargos e salários, qual que te brilha mais o olho ou qual que tu procura praticar mais? O plano de carreira, de cargos e salários, tudo já parametrizado, a escadinha pronta, só subir, ou o salário que a pessoa vai construindo ao longo da vida? Com certeza, ao longo desses 25 anos, eu fui muito especialista em cargos e salários, então eu vou defender cargos e salários até o fim, né? Com as suas métricas, com a clareza do que é a regra do jogo, né, para que não ocorra favorecimentos, né, injustiças, né, às vezes de promoção, às vezes de crescimento de pessoas que não são competentes, né, é o famoso QI, né, às vezes não acontece em nenhuma empresa, né, mas certamente cargos e salários bem descritos, com políticas bem claras, com avaliações consistentes, para que o funcionário possa saber aonde ele está, para onde ele vai ir, o que ele precisa, para ter essa regra bem clara. Então, sempre cargos e salários para mim. Gosto de todas as regras do jogo da mesa. Isso. Gi, vamos retomar então as tuas escolhas, né? Então, tu prefere chá, tu prefere um híbrido, tu é a pessoa do processo, a pessoa do comportamento. Hoje em dia, tu dá preferência para os cursos livres, prefere o casual. O horário para ti é flexível. A gestão, ela é com muita autonomia. E tu prefere um plano de carreira definido, com cargos e salários, todas as regras do jogo da mesa. Isso, claro. E juntando tudo isso, The story of who you are. vou até largar meu caderno que eu preciso dele para fazer essa pergunta. Quem é você no RH? Quem sou eu no RH? Sou uma pessoa que acredita muito no desenvolvimento. A minha bagagem sempre foi muito mais treinamento e desenvolvimento, então acredito nesse caminho das pessoas no desenvolvimento. A gente está carente um pouco de gestores que tenham essa paciência de desenvolver as pessoas. Tive nessa minha trajetória excelentes professores que eu agradeço eternamente, né?
E como hoje está tudo muito rápido, os gestores também estão muito atarifados, a gente ainda peca muito nisso dentro das organizações, né? É o parar, escutar, reconhecer, né? A gente sempre tem a tendência de sempre estar falando o que não é bom, mas é importante reconhecer o que as pessoas fazem de bom também, né? E trilhar esse caminho, essa jornada com o seu funcionário, sempre tendo muita conversa, às vezes conversas difíceis, ser transparente, a clareza no dia a dia. Então eu acredito muito nesse modelo em RH, assim, né? Sem muito mimimi, né? Embora às vezes a gente tenha que contornar algumas situações, mas ter o jogo de cintura, mas eu acho que uma conversa boa, ela resolve 80% dos problemas na empresa. Gi, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o espaço, parabéns por estar construindo, né, esse novo caminho para o RH, mesmo que seja localmente aqui em Bento Gonçalves, né? Mas eu acho que é importante porque às vezes a gente até sabe, o profissional de tal empresa, às vezes a gente não tem contato, a gente não sabe muito daquela pessoa, né? E esse é um canal importante aí para estreitar os laços e fazer um RH cada vez mais forte aqui na cidade, aqui na região. Parabéns, trocar essas experiências, né? Nessas nossas jornadas de RH. Então, muito obrigada por contar um pouquinho da tua história, por compartilhar um pouquinho das tuas experiências e enriquecer ainda mais o nosso canal, né? Nosso programa. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, aquela coisa arada toda. Responde nos comentários se vocês querem que eu entreviste alguém especial ou se ficou faltando algumas perguntas. E a gente se vê então no próximo vídeo do Quem é Você no RH. Até o próximo. Tchau. Gi, então, retomando, já tá gravando faz horas? Traz o RH e disse uma pessoa apaixonada por doces, mas extremamente acessível. Tá bem, pra mim. E vai sair no vlog. Para tudo. Eu tava inclusive hoje comendo 2 barras de chocolate.